Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso. Hoje vai ser uma aula prática, a gente vai utilizar em um modelo de Deep Learning, né, uma rede neural recorrente, né, com arquitetura DSTM, para fazer a previsão de uma série temporal, a série temporal que a gente vem vendo, vai trabalhando aí nas últimas aulas práticas, né? Então vamos aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Agora a gente vai utilizar uma rede recorrente, né? São modelos de Deep Learning, são modelos aí com complexidade bem alta. É, os modelos recorrentes, né, as LSTMs, as RNNs, elas não estão no Scikit-learn. É, e para isso a gente vai ter que utilizar aqui um novo framework que eu vou apresentar para vocês, que é o Keras. Então eu preparei aqui para deixar aberto aqui para vocês. O Keras, a gente lê aqui, é um API, né, para fazer Deep Learning no Python, que ele é escrito em cima da plataforma de Machine Learning, né, que é do TensorFlow. O TensorFlow é um framework aí bastante conhecido para implementar redes neurais, né, para implementar modelos de Deep Learning. Ele foi desenvolvido pelo Google e o Keras é uma API, né, que ele encapsula diversas funcionalidades do TensorFlow e facilita o uso aqui de forma mais prática, né? O TensorFlow ele é muito baixo nível, o Keras ele é um pouco mais alto nível do que o TensorFlow e tem um baixo, ele é mais baixo nível do que o Scikit-learn, né? Vocês vão observar aqui que quando a gente vai construir uma rede neural, a gente tem um grau de liberdade muito maior, né? Então a gente tem que especificar camada a camada o que está acontecendo. Isso vai ficar claro para vocês aqui quando a gente for trabalhar, né? E é interessante que tem diversos exemplos aqui de código que a gente pode aplicar aqui usando o Keras, né? Então a gente tem aqui séries temporais, né? Se a gente for usar áudio, for fazer alguma questão de modelos generativos, aprendizado por reforço, visão computacional. A documentação aqui do Keras é muito interessante, né? Então a gente tem aqui, a gente não vai ficar perdido, né? Então eu sugiro a vocês depois, para quem for trabalhar com isso, sempre se atentar à documentação, né, que foi utilizada aqui, que foi escrita aqui com carinho aqui pelo pessoal. Ela é muito interessante, né? Porque ela já está aqui implementada por TensorFlow 2.0, que é uma versão mais recente. Então ela permite a execução aqui em alto nível, aqui operação de tensores, tanto em CPU como GPU, TPU. TPU aqui é uma estrutura, aqui, um processador aqui mais voltado para processamento de tensores, né? Tensores são matrizes assim de várias camadas, né? E é muito interessante aqui, né, pessoal? Então, esse é um dos frameworks aí mais utilizados aí para mexer com Deep Learning e é ele que a gente vai utilizar aqui para a gente implementar a nossa LSTM, né? Então, se vocês entrarem aqui, por exemplo, em um exemplo de séries temporais, a gente vai ver aqui que tem um exemplo de série temporal aqui para fazer predição de temperatura, né, de weather forecast. Então tem todo um passo a passo aqui que eles seguem aqui, exemplificando como que usar, né, como que chamar. Tem diversos aspectos aqui que eles estão contemplando. E o que a gente vai fazer aqui é uma prática aqui que ela vai seguir aqui essa receita aqui que eles dão, né? Então aqui, por exemplo, se a gente entrar no GitHub aqui do Keras, então o código é aberto, né? Então a gente consegue ver os códigos aqui todos certinhos, a gente consegue entrar no Google Colab. Então eu recomendo aí a vocês, a quem for mais curioso, né? Entrar aqui na plataforma do Keras, ver os exemplos, não só para LSTM, né? Mas se vocês quiserem implementar tanto regressão quanto classificação, para vocês verem como que vocês conseguiriam utilizar o Keras para fazer esse tipo de previsão, né? Então vamos voltar aqui para o nosso problema. Então a gente tem o nosso problema aqui que a gente quer fazer essa previsão aqui dessa série, que é a série de passageiros. A gente já viu que com o modelo ARIMA a gente teve um resultado bastante interessante. E a gente vai ver se a gente consegue chegar num resultado similar aqui usando séries recorrentes, né? Aqui é importante, pessoal, quando a gente está lidando com modelos de redes neurais, é muito importante a questão da normalização do dado. Ela é especialmente importante justamente por causa da questão da função de ativação. A função de ativação é um valor que ela vai aplicar no nosso dado, né? Em geral é um valor que ele é muito próximo de zero. Então é importante que os nossos dados estejam normalizados. Então aqui eu estou extraindo a minha série e vou aplicar a normalização min-max scalar. Então o valor máximo da minha série vai ser 1 e o mínimo vai ser igual a zero. Então a primeira coisa que eu vou fazer é normalizar o meu dado.
Segunda aqui é dividir em treino e teste. Igual eu já fiz lá em cima, estou fazendo aqui de novo. Agora é um ponto diferente que a gente tem que ter atenção quando a gente está trabalhando com séries temporais aqui em estruturas de redes neurais. A gente tem que é diferente do que a gente viu lá no modelo estatístico, a gente tem que explicitar aqui para a nossa rede o que é treino, o que é x, o que é y, o que é variável regressora, né, o que é a variável que a gente vai utilizar para fazer a previsão, né, e qual que é a nossa variável alvo. Então a gente precisa de ter esse tipo de divisão aqui, né, que é um modelo, que as redes neurais são modelos supervisionados, né? Então a gente precisa de ter aqui o que vai ser a nossa matriz de atributos e o que vai ser a nossa matriz aqui de targets, né? Então como a gente já dividiu em treino e teste, a gente precisa fazer essa divisão aqui para todos. E a primeira coisa que eu vou tentar fazer aqui, vamos ver se vai funcionar, né? É utilizar o instante anterior como sendo um atributo que vai fazer a predição do instante seguinte. Então, o que eu estou dizendo? Né? Eu estou gerando uma matriz aqui, x, que é justamente uma matriz, ela vai ter uma coluna. Então, esse aqui é o meu x, esse aqui é o meu y. Eu estou printando aqui as 5 primeiras linhas. Eu estou falando que eu vou usar para fazer a predição aqui do instante de tempo t, apenas o valor do instante de tempo t-1. Então, esse aqui é o outro valor que foi usado para fazer a predição aqui. Esse aqui é o outro que foi usado para fazer a predição aqui. Então, se vocês observarem aqui, por exemplo, a primeira coluna aqui é a nossa matriz de x, de atributos, aqui é a nossa matriz de variável alvo, né? Então, por exemplo, esse valor aqui, 0.027, ele está sendo utilizado aqui como sendo um preditor do próximo instante de tempo. E assim, esse aqui está sendo usado como preditor do próximo instante de tempo, né? Aqui o 0.4, 0.48, 0.32, aqui o 0.32. Então é um modelo bem simplificado, só para ver se a gente consegue entender alguns conceitos. Então, o que eu fiz? Eu estruturei o meu dado em formato de x e y, em formato de matriz de atributos e array de targets, né? E o meu único atributo é o valor do instante de tempo anterior. Então eu estruturei o dado dessa maneira e vamos ver se a gente consegue ter a gente consegue criar um modelo com uma boa qualidade preditiva somente utilizando isso, né? Aí aqui agora a gente tem que instanciar e construir o nosso modelo. E essa aqui é a principal diferença aqui do Keras, né, do uso do TensorFlow, quando a gente está utilizando o Scikit-learn. O Scikit-learn é uma biblioteca bem alto nível, então a gente consegue explicitar lá mais, de forma mais simples, a quantidade de neurônios, a quantidade de camadas. Aqui a arquitetura é um pouco diferente, a forma como que a gente constrói, né, o padrão de projeto. Então a gente tem que ir adicionando camada a camada da nossa rede o que a gente quer fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que adicionar é a nossa camada de entrada, que a gente faz utilizando keras.layers.input. Então o input ele é a estrutura aqui do Keras, né, que ele vai receber a camada de entrada, que ele vai receber o nosso dado. Um atributo dele muito importante, um argumento dele muito importante é o shape. Aqui no nosso caso o shape é 1 porque simplesmente eu estou utilizando aqui um instante de tempo anterior e somente uma feature aqui para fazer a projeção do próximo instante de tempo. Então o shape é 1. Em seguida, eu criei aqui, instanciei o meu objeto aqui de input e eu vou criar agora a minha camada de LSTM. Então, para inserir a minha camada aqui da minha rede LSTM, keras.layers LSTM, o argumento dela aqui é a quantidade aqui é a dimensão da minha unidade de processamento do LSTM, né? Quanto maior isso aqui, maior a complexidade da minha unidade do meu LSTM. E ela recebe aqui como entrada a minha camada de input. Então isso aqui, essa notação que significa que eu tenho a minha camada de input e ela está sendo conectada aqui a essa outra camada aqui que eu estou chamando de LSTM out. E em seguida, a minha camada de output, ela vai alimentar aqui, a minha camada de output da LSTM, ela vai alimentar uma outra camada aqui que ela é chamada de dense. O dense aqui no contexto aqui do Keras é uma camada de MLP. Então o que a gente está utilizando aqui na prática? A gente está tendo uma camada aqui de LSTM, alimentando uma camada aqui MLP tradicional, e a gente está especificando que a saída dela vai ser igual a 1. Então a gente vai sempre prever o próximo ponto, o próximo instante de tempo à frente. Feito isso aqui, a gente gerou a estrutura da nossa rede neural. Para eu oficializar isso, para eu gerar um modelo, eu uso aqui o keras.model, eu especifico aqui o que vai ser input, o que vai ser output.
e eu compilo o meu modelo agora dessa maneira. Então essa é a anotação que a gente tem que ter aqui quando está trabalhando no Keras, né? A gente especifica camada a camada o que é cada coisa, cria o nosso modelo aqui através dessas camadas que a gente instanciou e em seguida compila isso tudo. Quando a gente compila, a gente tem que definir algumas coisas, né? Primeira coisa, qual que vai ser o optimizer, qual que vai ser o solver que a gente vai estar utilizando. Então muito parecido lá com o scikit-learn, só que aqui no caso a gente tem mais flexibilidade aqui na escolha de algumas coisas. Então aqui o solver aqui que a gente vai estar utilizando é o Adam com o learning rate igual a 0.001. Eu vou explicitar em mais detalhes aqui o que é o learning rate daqui a pouquinho. E aqui uma outra coisa que a gente tem que definir é o loss, qual que é a função de custo que a gente vai minimizar. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque lá no scikit-learn, quando a gente usa o MLP Regressor, por exemplo, o MLP Classifier, isso já está embutido lá naquele encapsulamento que o scikit-learn faz. Aqui para a gente tem que definir, porque a gente tem que usar uma função de custo adequada para cada tipo de problema. Se a gente estiver, por exemplo, criando uma rede para fazer regressão, o MSE está ok. Mas se a gente estiver utilizando uma rede para fazer classificação, a gente tem que usar uma outra aqui, função de custo. E para vocês terem uma noção aqui melhor, né, quando vocês forem trabalhar, qual utilizar, eu recomendo certamente entrar na documentação aqui dos optimizers aqui disponíveis no Keras, e lá vai dar um exemplo de cada um, quando utilizar cada um. Então é muito importante aí ter isso em mente e utilizar a documentação. E quando a gente usa aqui, faz um plot aqui do summary, né, do sumário aqui do relatório do modelo, a gente vê aqui que a gente gerou um modelo aqui com essas características aqui, né? Então a gente tem 3 camadas, a gente tem a quantidade aqui, a dimensão aqui de cada camada e a quantidade de parâmetros que a gente vai ter que treinar, vai ter que aprender. Então nesse caso aqui a gente tem 101 parâmetros aqui para aprender, para a gente estimar ao longo do treinamento da rede. Então logo de cara a gente já vê aí qual é o tamanho da complexidade que o modelo de Deep Learning insere, né? A gente tem que calibrar diversos parâmetros aqui para ter um modelo aqui que faça uma projeção razoável aqui para a gente, ao passo que, por exemplo, no ARIMA aqui, a gente tinha que escolher aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, né? Então aqui é a diferença aqui do Deep Learning para a abordagem aqui estatística tradicional. Feito isso, agora eu fiquei de comentar com vocês o que é o Learning Rate. O Learning Rate, pessoal, o que acontece? Ao longo da otimização, né, a otimização de um modelo é a determinação dos parâmetros que vão minimizar uma determinada função de custo, né, uma determinada função que eu estou utilizando para avaliar se o modelo é bom ou ruim. E a cada iteração desse algoritmo, ele calcula, quando a gente está utilizando aqui um método de direção de busca, ele calcula dentro de todo o espaço que ele tem que percorrer, em qual direção que é a direção minimizante daquela função, né? Então vamos supor que eu tivesse começado aqui, a primeira iteração do meu algoritmo, ele viu que se ele caminhar aqui para a esquerda, ele está caminhando numa direção que é minimizante, né? Ele calculou aqui o gradiente dessa função, né, a derivada, e viu que quando ele anda para cá, ele anda na direção oposta ao gradiente, né? Ele chega aqui na região que tem o valor, que possivelmente vai ter um valor de mínimo, né? E o learning rate é justamente, uma vez que ele definiu, o que o algoritmo definiu, né, durante o processo de treinamento, em qual direção que ele tem que andar, o learning rate é o tamanho do passo que ele dá. Então aqui a gente tem alguns exemplos de learning rates. Um learning rate muito pequenininho significa que ele vai caminhar muito lentamente em direção ao mínimo. E um learning rate muito pequenininho significa que a convergência vai demorar muito, então vai demorar bastante para o nosso algoritmo chegar a estabilidade e encontrar o ponto de mínimo. De forma análoga, mas oposta, né? Se a gente estiver utilizando um learning rate, né, um tamanho do passo muito alto, ele pode divergir. Então vamos supor que eu estivesse aqui, eu vi que eu tinha que caminhar nessa direção aqui para a esquerda, mas o meu learning rate está muito maior aqui do que a minha função. Então ele começa a divergir. Então eu estou dando um passo maior do que o necessário. E o learning rate aqui ideal, né, é um learning rate onde a gente consegue uma boa convergência e consegue chegar aqui
no valor do mínimo. Então esse aqui é um atributo aqui que também um argumento que tem que ser escolhido aqui. Tem diversas estratégias para escolher esse learning rate, né? A gente poderia utilizar um grid search, né? A gente poderia fazer um plot da convergência em função do learning rate e ver qual que é o melhor. Mas esse aqui é um assunto aqui um pouco mais avançado, porque que a gente precisa. A gente só precisa entender aqui que o learning rate é um parâmetro aqui que ele altera diretamente a convergência do algoritmo. Um valor muito baixo vai significar uma convergência muito lenta. Um valor muito alto pode fazer o algoritmo divergir. Existe um valor ideal aqui, ou que a gente tenta aproximar, que a gente vai ter uma boa convergência ali ao longo do treinamento. Bom, uma vez que a gente tem um modelo, agora a gente tem que fitar o modelo. Então é model.fit. A gente passa aqui o que é o x e o que é o y. E tem outros dois argumentos aqui que é importante que no contexto de redes neurais, né? Que é o batch size e o epochs. O epochs ele é o mais simples, é basicamente quantas iterações o algoritmo de otimização vai utilizar para determinar a melhor combinação de parâmetros para otimizar a nossa rede, né? Então, epochs igual a 25, a gente pode pensar como sendo o número de iterações aqui do nosso algoritmo. E um outro parâmetro que é importante é o batch size, que é igual a 1. Esse batch size é porque, em geral, quando a gente está lidando com Deep Learning, quando a gente tem um volume de dados muito grande, esses cálculos aqui do gradiente, da direção de busca, em qual direção que vai ser minimizante, às vezes é muito difícil você fazer isso olhando para todos os dados, para todas as observações de uma vez. Então o batch size é só uma estratégia, é um loop interno, ele é muito intrínseco da otimização, que ele determina, a gente vai mostrando, apresentando os dados, a nossa rede em bateladas, que a gente chama, né? Então a gente divide o nosso dataset original, o nosso conjunto de treino, em diferentes partes e vai utilizando pouco a pouco, né? Uma batelada em batelada, né? Um pedacinho do nosso dado em pedacinho, para fazer essas contas aqui, que podem ser custosas, né, e estimar a direção de busca. Então, o batch size é o tamanho desse pacote que a gente está gerando, né, dessa subdivisão do nosso conjunto de treino, para facilitar a computação, os cálculos que a rede neural tem que fazer, que o algoritmo de otimização vai fazer para chegar no valor de mínimo, né? Então, isso aqui é uma questão mais do ponto de vista de otimização da rede, né? Que ela é importante a gente ter em mente, né? Que quanto menor o batch size aqui, significa que ele vai apresentar praticamente observação a observação aqui o nosso dado, né? Para nossa rede. Então, batch size igual a 1 significa que ele vai, a cada instante de iteração da rede, ele vai apresentar uma observação para a nossa rede. Se a gente aumentar o batch size, significa que ele vai aumentando o número de observações que ele apresenta para a rede, fazer os cálculos que ela precisa para convergir, né? Então esse é um parâmetro que é importante, que no caso, como a gente está no modelo bem simplificado, batch size igual a 1, está ok para a gente. E quando a gente dá o model.fit, ele mostra aqui para a gente um relatório, né? Então ele vai aqui da epoch 1 até 25, e esse 99 aqui é o tamanho de batches, né? Como o batch é igual a 1 aqui, ele significa que ele vai ser igual ao número de observações que foram usadas para treinamento. E aqui ele vai printando para a gente qual que foi o valor da função de custo que ele está tentando minimizar. Então, idealmente, à medida que o tempo passa, né, que as épocas passam aqui, a gente espera que esse valor de custo ele seja minimizado e até chegar num valor aí que tem uma boa relação, né, de viés e variância também, né, porque a gente não quer chegar num erro menor de treinamento a qualquer custo. A gente quer que o modelo seja um bom modelo preditivo. E depois que a partir daqui, né, depois de fazer isso tudo aqui, a partir daqui vira algo parecido com o scikit-learn. Aí se a gente quiser fazer uma predição, a gente dá um model.predict, a gente tem que passar qual que é o x-test, tá? E a gente vai ter o nosso forecast. E como, se vocês lembrarem, como a gente fez aqui uma normalização do nosso dado, aqui eu estou fazendo a normalização inversa para a gente ter o nosso dado original, e essa aqui é o tipo de previsão que a nossa rede LSTM fez, né? A gente viu que em laranjinha aqui é o valor de teste e em verde é o valor da predição, utilizando somente o valor anterior para fazer a predição do nosso dado. E o RMSE no conjunto de testes é 51,51.
Se vocês lembrarem aqui, recapitulando aqui, o MSE que a gente obteve aqui no modelo ARIMA é 26. Então o nosso RMSE utilizando a LSTM foi quase aí 2 vezes maior do que o RMSE do nosso modelo ARIMA, né? Isso é ruim, né? Mas entra naquela questão que a gente já discutiu, né? Que a gente tem que ponderar qual é a complexidade que a gente vai adicionar. Às vezes um modelo mais simples consegue resolver o problema, né? Se tem alguma relação linear, é melhor às vezes utilizar o ARIMA ou em detrimento de outros modelos mais complexos, né? Aqui no caso a gente está só para apresentar para vocês, né? A gente está utilizando essa rede tão complexa aqui para construir um modelo aqui, que um dado aqui ele não é tão difícil de ser previsto, né? Tem um comportamento sazonal e um comportamento de tendência aqui bem claro. Mas a gente vai tentar melhorar isso aqui, né? A gente não está satisfeito com isso aqui, então o RMS é bem alto. E a gente vai tentar usar os nossos conhecimentos que a gente obteve aí de análise de séries temporais, né? Para a gente tentar gerar features melhores para esse modelo. E a primeira coisa que eu vou fazer, como a gente viu, a única coisa que eu vou fazer aqui, que ela vai ser muito importante para a gente vai adicionar no nosso modelo, ao invés de utilizar somente o instante anterior, a gente vai utilizar o lag 12 para fazer a predição também do próximo instante de tempo. Por quê? Porque a gente viu que quando a gente fez o plot aqui da PACF e da OCF, a gente viu que o lag 12 aqui, ele tem uma alta correlação com o lag atual. Então, se a gente for utilizar esse conhecimento aqui na nossa rede recorrente, e ao invés de utilizar somente o instante de tempo anterior para fazer a predição do próximo, que ele tem essa correlação aqui, e a gente utilizar um instante de tempo 12 passos atrás, vamos ver se a gente consegue melhorar aquele poder preditivo da nossa rede, né? Vamos ver se a gente consegue pelo menos chegar perto do que o ARIMA fez aí pra gente. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, pessoal. A gente vai gerar de forma bem similar, né? A gente tem que gerar a nossa matriz de atributos, a nossa matriz de teste. Aqui no caso agora a nossa matriz de atributos, ela não vai ter apenas o S, a nossa S aqui é a série, né? Ela não vai ter apenas o T-1 como sendo um preditor de T. Ele vai ter também o T-12, porque a nossa sazonalidade que a gente viu que é de 12 lags, né? Então a gente está criando um modelo desse estilo aqui, né? A gente está utilizando um instante de tempo T-1 e T-12 para prever o T. Então isso aqui que eu estou fazendo aqui, eu só estou exatamente fazendo alguns slices, né? Fazendo algumas manipulações aqui do ponto de vista de slicing de arrays para eu gerar justamente o meu dado desse jeito. E essa outra coisa que eu estou fazendo aqui é simplesmente para eu contabilizar o primeiro ciclo do teste, né? Porque se vocês observarem como eu estou utilizando 12 pontos anteriores, quando eu for fazer a projeção aqui do meu primeiro ciclo, eu vou ter que pegar aqui um pedacinho aqui do meu treino aqui para fazer a projeção desses próximos aqui. Então essa parte aqui é só para eu contabilizar isso aqui na minha estrutura aqui matricial para eu fazer a projeção. E a partir disso a gente tem a mesma coisa aqui anterior, só que agora a única coisa que vai mudar é que o nosso shape agora é 2, porque a gente está olhando para 2 instantes de tempos para fazer a predição do próximo. E o treinamento agora vai ser a mesma coisa. Então a gente fez o treinamento, treinou, aqui a gente tem um relatório, a gente observa que o nosso loss já está diminuindo bastante, muito menor do que o outro. E quando a gente faz a projeção aqui, a gente tem agora, olha que legal, esse tipo de comportamento aqui. O nosso dado aqui está muito bacana, está se ajustando muito bem aqui ao nosso dado de teste, né? E o MSE desse modelo agora, com esse feature engineering que a gente fez, né? Com essa manipulação que a gente fez de utilizar o lag 12, o MSE dele foi para 27, então a gente caiu aqui de 55, né? 51.5, a gente foi para 27.4. E se vocês observarem aqui, o modelo ARIMA, ele tem um RMSE de 26.2. Então a gente chegou muito próximo aí do modelo ARIMA, que já é um modelo muito bom, né? Que nesse caso aqui é um modelo recomendado para esse tipo de problema, né? Que ele já teve um resultado bem satisfatório, mas aqui manipulando aqui o nosso dado, né? E usando os nossos conceitos que a gente estudou aí sobre séries temporais, a gente conseguiu aqui criar uma rede que tão complexa quanto o LSTM para fazer uma projeção, para fazer uma predição aqui que tem uma qualidade pelo menos próxima ao que o ARIMA tem. Bom,
Bom, pessoal, a gente chegou aí ao final aí do nosso curso, a gente viu como que utiliza a LSTM para fazer projeções, né? Logicamente que o objetivo desse curso não é apresentar exatamente a fundo todos os detalhes, né? Porque é impossível, né, a gente apresentar todos os detalhes da LSTM, todos os detalhes ali do ARIMA. Estou dando aqui mais uma visão geral para vocês e fornecendo para vocês aí insumos para vocês estudarem aí, para quem quiser se aprofundar mais a fundo em cada um desses temas em específicos, né? Se for regressão, se for classificação, se for séries temporais. Mas eu espero que com o que a gente discutiu aí ao longo dessas aulas vocês já consigam utilizar aí esses modelos aí na parte, em qualquer ambiente aí que vocês precisarem, né? Seja no ambiente de trabalho, no ambiente aí de estudo. E foi um prazer aí participar aí com vocês aí ao longo dessa disciplina. A gente fica por aqui e até mais, pessoal.